Cara, na minha opinião, o cristianismo é a única religião verdadeira. Certo, mas você não pode falar que a sua religião pessoal é verdadeira. Mas Existem várias religiões. Não é só o fideísmo, tem razão. Você não pode, isso é preconceito, velho. Eu sei, mas eu Você não pode estudei. falar isso é preconceito. Mas é a minha opinião. Você é fascista, cara! Já deu pra entender o que vamos falar hoje, né? Preconceito. Quando falamos de preconceito, existem dois grupos basicamente. As pessoas que dizem que tudo é preconceito e as pessoas que dizem que nada é preconceito. E o nosso objetivo hoje é mostrar que todos os dois estão errados. Bom, e o primeiro tema a ser tratado no Bíblia Café hoje será nada mais, nada menos do que o que é preconceito. A palavra preconceito é derivada das palavras latinas pré e conceito, que tem a ideia de um pensamento antecessor e anterior, conceito de uma ideia formada. Muitas pessoas têm entendido e propagado o preconceito de forma errada. A palavra preconceito é doce na boca de muita gente. De forma maliciosa ou ingênua, as pessoas têm dado seus vereditos do que é preconceito. E muitas pessoas não entendem que preconceito é um entendimento sem experimento, sem conceito e muitas das vezes um fruto de uma intolerância própria. Devemos salientar também que discordar não é preconceito. Muitas pessoas têm discordância sobre algo por causa de sua convicção própria. E se a pessoa não respeita a convicção de alguém, também está sendo preconceituosa. Porque nada mais, nada menos, nós devemos discordar das ideias e respeitar o indivíduo. Se por acaso não existe respeito e nem condição de vivermos de forma amigável e respeitosa com alguém, nós estamos dando vazão e muita abertura para a discriminação, que nada mais é do que um fruto de uma intolerância pesada. Pois a ideia central do preconceito é exatamente isso. As pessoas fecham suas mentes e traz juízo de valor daquilo que não conhecem ou não entendem. E o segundo ponto é o preconceito e a imago Dei. Imago Dei são palavras que significam imago, imagem, e Dei, Deus. O problema com o preconceito é justamente o alvo do preconceito. O preconceito não é contra alguma coisa, o preconceito não é contra qualquer coisa, o preconceito é contra o ser humano. E no cristianismo o ser humano ele tem dignidade. Por quê? O ser humano tem em si a imagem de Deus. Em textos como Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, vai dizer que Deus ele nos criou a sua imagem. Entenda a profundidade disso. O Deus Supremo do Universo colocou no ser humano a imagem dele. Ou seja, o ser humano carrega em si reflexo daquela divindade que o criou. Em Tiago, capítulo 3, verso 9, Tiago vai falar que nós louvamos a Deus com a nossa língua e amaldiçoamos o ser humano que é imagem de Deus. Perceba, o ser humano ele tem relevância e dignidade porque nele existe a imagem do divino. Interessante falar isso é porque nenhuma outra religião, além do cristianismo, trata o ser humano com dignidade. Porque as religiões gerais não entendem que o ser humano tem a imagem da divindade nele. Geralmente as religiões confundem o ser humano com a divindade ou o ser humano e a divindade estão totalmente separados e não tem nenhuma proximidade nisso. Sem contar que a divindade muitas das vezes não tem relação com o ser humano. É uma divindade apática. Somente no cristianismo o ser humano tem a imagem do divino e por isso nós temos que respeitar, amar, honrar e louvar o ser humano. O ser humano ele é digno de ser honrado, ele é digno de ser respeitado, porque nele existe a semelhança, a imagem do divino. É diferente de animais, diferente de coisas. Estou dizendo aqui que é para maltratar os animais. Mas a questão é, o ser humano ele é diferente, porque nele existe a imagem do divino. E pense comigo, se Deus não existe, não tem justificativa moral para você respeitar ninguém. Se Deus não existe, preconceito não existe. E o terceiro ponto a ser tratado será as consequências do preconceito. O doutor em psicologia José Leon Crushing, eu não sei como pronunciar muito bem o nome, em seu artigo Preconceito, Individualidade e Sociedade, ele vai dizer que o preconceito é um fruto de um estereótipo social e não do conhecer da pessoa, do sistema ou da coisa que está sofrendo o preconceito. Ele também vai afirmar que todos nós temos um preconceito sobre as coisas, sobre tudo de forma social. Exemplo, você que está andando na rua à noite e passa dois homens numa moto preta, talvez nós já sabemos qual a sua resposta.
você já sabe o que pode acontecer. Se for crente, você até ora e pede misericórdia a Deus pela sua alma. Pois bem, por quê? Porque nós já temos um conceito formado social do que é dois homens em uma moto preta. O problema não é nós termos um conceito social sobre alguma coisa, sobre algo. O problema é nós deixarmos o nosso conceito dando juízo de valores sobre algo sem entendermos, deixando a discriminação falar mais alto. Por quê? Nossos conceitos, muitas das vezes, eles têm a falar sobre o que acontece ao nosso redor e não contra o indivíduo. Isso fica claro que o preconceito traz prejuízo para todas as áreas da sociedade, incluindo a igreja que não está fora da sociedade. Exemplo sobre a igreja. Você na sua igreja já percebeu algum irmão destratar alguém por algum escândalo de homossexualidade? Algum irmão recém-convertido que está chegando com o seu trejeito, seu pensamento diferente da igreja ou coisas do tipo? Isso é preconceito. A igreja deve abraçar essas pessoas e ajudar essas pessoas. Claro que, como a Bíblia nos ensina, sempre tratando o pecado como pecado, mas indivíduo como indivíduo, com sua dignidade, como o Telson falou. Porque se você trata uma pessoa com preconceito, você está ofendendo uma pessoa que tem imagem do divino. O quarto e último ponto é: preconceito é pecado. Nós falamos de todas as coisas que envolvem e estão no preconceito. E agora nós falaremos daquilo que motiva o preconceito. O preconceito, ele nunca tem como alvo abençoar ou fazer bem para aquela pessoa que é o alvo do preconceito. O preconceito, ele gera, e parte dele, sentimentos como ódio, discórdia, inveja, maldade, mentira. São sentimentos pecaminosos, e pecado ofende a Deus, porque você também está ofendendo alguém, como já falamos muitas vezes, que tem a imagem de Deus. Lá em Levítico capítulo 19, verso 14, por exemplo, o que vai ser dito lá na lei de Moisés é de que o povo não pode amaldiçoar o surdo e que também não pode pôr tropeço ao cego. Qual o princípio que tiramos daqui? É que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, quer seja física ou qualquer outro tipo de característica, não devem ser desprezadas por uma característica diferente que elas têm. Elas devem ser honradas e amadas, porque elas têm a imagem de Deus. Nós temos também lá no texto de Levítico, no Antigo Testamento, de que o estrangeiro ele deve ser tratado com apreço, com cuidado. Mesmo que ele não seja parte do povo, nós temos que ter um cuidado com aquele que é diferente de nós. E temos também como citar o texto lá de 1 Coríntios 5. O que Paulo vai tratar é de que na igreja que havia pecados, ele repreendeu os pecados da igreja. Mas as pessoas do mundo, elas não se preocupam com as coisas de Deus. Mas o que Paulo diz é: saiam do mundo e deixem de viver com essas pessoas? Não, ele fala: viva com essas pessoas, saiba lidar com elas. Porque se assim não fosse, seria preciso que vocês saíssem do mundo. Ou seja, nós estamos num mundo onde as pessoas não amam a Deus. Nós vivemos num mundo onde Deus não é o centro para as pessoas. Nós devemos saber conviver, amar e respeitar as pessoas, apesar delas pensarem diferente de nós. E nós assim estaremos mostrando o princípio da nossa fé, que é o amor. E não tratando as pessoas com preconceito. Não estaremos desrespeitando as pessoas e nem ofendendo a Deus, porque Ele que reflete nas pessoas a sua imagem. Muito bem, nesse vídeo concluímos que preconceito é pecado porque aflige a imagem de Deus e traz muitas implicações e muitas consequências para a sociedade como um todo. Espero mais uma vez que você tenha gostado do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais e digo a você que os seus comentários abaixo são muito importantes. São registrados. Viu? São registrados, já anotamos e estamos produzindo vídeo de acordo com o tema que vocês pediram aqui no Bíblia e Café. E como os crentes dizem, a paz do Senhor!